Se você quer crescer com Cristo, eu já disse no começo, se prepare, porque o professor é bom. E para ajudar a gente a crescer, ele vai permitir que a gente passe por situações que tirem a gente da nossa zona de conforto. Inverso, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a mais um podcast onde aqui a gente conversa, a gente ri, às vezes chora, mas sobretudo estuda a palavra de Deus, porque você já sabe que num mundo invertido do jeito que está, de ponta cabeça como estamos, pensar de um jeito inverso realinha as coisas, põe no sentido certo, no caminho de Deus, por que não do céu e da eternidade. Por isso, obrigado pela tua presença, CCC, já sabe, né? Curte, comente, compartilhe e participe com a gente, porque isso aqui é um espaço totalmente aberto para você estar com a gente e também até nos orientando, nos dando dicas, temas, o que você quer conversar. A gente ama ler seus comentários e ainda mais quando você encaminha para as pessoas dizendo, olha, o Inverso está no ar e é bom demais. E hoje vai ser bom demais. Olha a turma que tá aqui, dá um take aberto aqui, ó, pessoal, dá uma olhadinha ali, ó. Olha que simpatia, só nessa conversa prévia aqui, a gente não fala muito antes não, porque a gente quer que você sinta o clima assim do improviso autêntico, mas já senti firmeza, nossas convidadas aqui, que vamos conversar um pouquinho, super convidado, que olha, quase não chega, mas chegou bem, né? Ô, bênção, e eu já começo por você, meu amigo pastorzão Gilson. Pastor Gilson é só até agora, daqui pra frente é Gilson mesmo. Tudo bem contigo? Tudo certo, pastor Dailson. Meu brother, que legal. É, isso aí, assim cara. Gilson é um amigo, é um pastorzão, é um líder, é uma referência para os jovens na região ali do Vale, a gente chama de Vale do Paraíba, né? Vale do Paraíba, Gilson. Mas pegou aí um trânsito para chegar aqui e deu tudo certo. Eu descobri que atalhos não são caminhos, né? Mas hoje eu troquei de ideia. Atalhos são caminhos, são caminhos, sim, ajudaria e eles bem. me ajudaram a chegar até aqui. Oh. Então, muito feliz de estar aqui participando desse movimento tão lindo que é o Inverso. Você veio para falar um assunto, mas eu vou mudar. Vai ser outro que você nem sabia. Então, me fale perfeito. sobre o jovem. Qual que é o maior desafio que você vê hoje na tua juventude da tua região? O maior desafio da minha juventude é ele simplesmente se conectar cada vez mais na missão. Na missão. E eu tenho visto que isso tem crescido. Tem entendido o propósito deles na vida deles e essa palavra tem definido. O propósito tem definido exatamente qual é o caminho que eles têm seguido. Então eles têm entendido qual é a vocação, mas graças a Deus estamos alcançando cada dia mais jovens comprometidos na missão. Falou e disse, né, Gia? Não foi pegadinha, não mudei o assunto não, tá? Vocês duas fiquem tranquilas, só pra pegar meu brother, que realmente essa turma que lida... Já tivemos alguns outros episódios com outros líderes e jovens, a gente tem chamado essa turma pra ajudar, abençoar, e não é fácil, né, Gilson? Mas a gente fica feliz em ver camaradas que fazem projetos, programas, envolvimento, desafios, e sempre tem chance, né? Jovem não tá perdido não, né? Jamais, e a gente tem um movimento grande de jovens apaixonados por Cristo. Aí fechou. E esse é o grande movimento. Então, falando em jovens, olha aqui, ó, super jovens conosco aqui, né? Vamos ajudar, né? Vamos ajudar, ó. Todas aí com 18 anos, claro, né? Isso, claro. Que coisa boa, né? Feliz, vocês duas estão vindo aqui com a gente tá se conhecendo agora aqui, realmente presencial aqui no podcast. Carol, a gente já se viu num outro evento aí, você participou ali. E eu fiquei impressionado com a tua maneira de falar, de se comunicar. E a produção foi atrás. Me fala um pouquinho mais quem é Carol. Bom, eu sou Carol Tavares, o pessoal me conhece assim. Sempre onde a gente vai tem outra Carol, então tem a Carol Tavares. Boa. Sou da cidade de Socorro. Socorro. Sim. Tá bom. E atuo em várias áreas lá na igreja. Tô trabalhando com o pastor Gabriel como coordenadora de jovens. Você é coordenadora de jovens, então. Isso, tô lá ajudando na equipe. Outro nível, hein? Não, imagina, que é isso. E lá em Socorro eu tenho um podcast também. Posso fazer propaganda? Claro que pode, vou aproveitar. For Life Cast. For Life. A gente vai ao ar toda sexta-feira, ao vivo, geralmente a gente faz. E a gente conta a história de pessoas da nossa cidade e faz o gancho com histórias da Bíblia. Uau. Então continua Tem sido o muito podcast legal. Sim, firme, continua valorizando firme. a cidade. As pessoas da nossa cidade, as histórias delas. Nossa cidade, ela é pequena, né? Tem 45 mil habitantes. Então, assim, a gente conhece muita gente. Mas conhecer a fundo as histórias, pouca gente sabe. Então, a gente aproveita esse espaço do podcast para contar as histórias. E mais do que isso, evangelizar. Afinal, os nossos convidados são, na maioria, fora da igreja. Então, é um movimento bem legal. Isso aí. Comunicando, Carol. Ai, meu O que Deus. você mais sonha na tua vida? Vamos lá.
Ai, acho que alcançar pessoas, Olha acho aí. que esse tem sido o foco, sabe? Alcançar pessoas e poder influenciar pessoas e trazê-las para mais perto de Jesus. Acho que esse é o grande sonho, o grande objetivo da vida. O resto, ai, Deus vai ajudando a gente a conquistar. Apresenta o programa hoje, galera. Não, Vamos lá. de jeito nenhum. Fala Apresenta, fácil. já Não, não, ficou não. ouvindo aqui. Que legal. Estamos aqui com a Ellen. Tudo bem, Ellen? Tudo bem. Você tem o nome certo. mais bonito da história, tá bom? Da face da terra, porque é o nome da minha esposa, né? Ah, olha então, lá. Ellen, a gente tem aí já uma identidade natural e realmente eu fico feliz com a tua presença aqui, Ellen. Fala um pouquinho de você pra gente. Obrigada. Esse o nome Ellen vem de Ellen. Ellen White. Olha aí. Meu super- pai, né, tá aí. super devoto, falou assim, não, vou criar Então, uma filha Ellen White. pronto. Ele achou que ia ser assim. Mas Ellen de Ellen White. legal. Eu adoro o nome também. Eu sou psicóloga, me formei lá no NASP, Campo São Paulo. Já tem 7 anos aí né, que eu me formei. E eu trabalhei lá com questões multiprofissionais, com clínicas, trabalhei com autismo também, como acompanhante terapêutica, deu pra fazer muita coisa. Esse é um assunto que a gente vai fazer já no nosso podcast também. É, de autismo? Temos que discutir isso aí. muito Opa, interessante. esse é um universo de conversas também, né? Exatamente. Que legal. E aí eu fiquei lá durante bastante tempo, e tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu vim aqui pra Engenheiro Coelho. 3 anos aqui na 3 roça. anos na Nossa, roça. Gente, a mas gente eu brinca adoro. Eu aqui. não sei se vocês já moraram em São Paulo, mas assim, aquilo ali é loucura, né? Então aqui, pra vir na roça, assim, é uma delícia. Eu gosto muito de morar aqui. Eu morei em Recife, Curitiba, a gente tava lá em outros lugares, Porto Alegre, eu achei que eu ia estranhar muito vir pra roça, cidade pequena. Eu falei, vai me dar um desespero. Não deu. Paixão à primeira vista. Eu Ai, tô há pra mim 11 anos aqui e eu digo, Senhor, que delícia. Quando você quer agito, você vai, mas quando quer ter o cantinho, você tem, né? Exatamente, exatamente. Até brinco com as pessoas assim, porque algumas pessoas conhecem a história. Histórias de pegando um ônibus, metrô, gente, é muito difícil. Já fui pendurada em ônibus pra conseguir Que chegar no estágio. Coisa assim que só acontece em São Paulo, Tá. né? Então, pra mim, ter chegado aqui, ter a paz que tem, nossa. Hoje você leciona no pensa. curso de psicologia. Hoje eu sou professora no curso de psicologia também, tô lá junto. E eu atendo internato, como psicóloga do internato. Nossa. E aí é dividido, né? Uma parte eu atendo com os alunos e outra parte com os preceptores, né? Então, com os alunos eu tô me desligando um pouco mais para me dedicar mais pros preceptores, de fato, né? Que eles precisam, é muito pesado, né? Todo o trabalho. E aí, e tem uma clínica particular também, assim, no caso online, né? Porque a gente tá sem espaço ali, por enquanto, para alugar em Engenheiro Coelho, mas tá sendo um atendimento online. Então, tem essas 4 frentes aí, ultimamente, que eu tô Que trabalhando. bacana de conhecer você. Eu tô vendo a Ellen aqui pela primeira vez também. A gente já se viu nas redes sociais, mas é bom ter aqui na conversa do inverso gente assim. Você é arquiteta, né? Sou arquiteta. Arquiteta, temos uma psicóloga, pastor. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho e, Ellen, já vou mudar o assunto também e vou te pegar de surpresa, né? Porque é melhor. Com todo esse conhecimento da nova geração, como que você definiria hoje talvez as maiores doenças? Eu não sei se fala doença mental, emocional, as toxicidades que hoje você lida com exatamente essa nova geração. Quanto potencial e quanto desafio? Nossa, tem sido muito desafiador. Eu acho que uma das coisas que eu falo muito pros meus alunos, inclusive, é assim, a gente tava falando antes pra vocês, né, que eu dou aula de testes projetivos, e são testes que você vê a personalidade da pessoa. E cada vez, todo ano, tá tendo um perfil, né? Tudo bem que já tem um perfil de pessoas que buscam psicologia, já é um perfil meio único, né? Mas cada vez mais dificuldade, frustração, de limite, realidade e fantasia. Tem uma coisa muito complexa em relação a isso, que é não ter limite. Não tá muito claro qual que é o limite. Seja lá qual for que você for escolher, deveria ter um sim e não. E não tem mais, né? Então, é muito bizarro, porque aí, se você não tem um limite, você não sabe o que é fantasia e realidade. E aí tudo é fluido. Então, as questões psicóticas estão muito mais presentes. Que forte isso, frustração. Acho que você aí realmente resolveu. É uma frustração, uma galera que tem cada vez mais liberdade sem limites, então isso é para felicidade, para curtição. Exato. Pelo contrário, o residual da ausência de limites é uma frustração existencial. Exatamente. Você tem filhos? Não tenho ainda. Dá até um medo, então, com esse... Vim Queria falando te com meu perguntar, marido, tá falando, corajosa eu pra não ter... quero. E Não é? foi a Muito conversa difícil. hoje que eu tive com a minha esposa e também com a babá, né? Trabalhar na nossa filha, Gilson. saber lidar com as frustrações. Qual a Quando idade não do filho sabe, que você tem? ela tem 1 ano e Uma 8 filha de 1 meses. Então, quando não sabe lidar com as frustrações logo cedo, Não. não sabe lidar com as pequenas, mas sabe lidar com as grandes, né? Exato. Ellen White é muito clara com complexo isso, né? isso. De questões até alimentares, enfim, de frustração desde cedo, que é o que vai dando, inclusive, prazer nas coisas onde você tem liberdade.
Né? Porque você tem liberdade, mas não há prazer naquilo, né? Então a gente só deseja algo que falta. Não tem como desejar algo que não falta. Gente, que então, top. existe filhos, Carol? limite. Não. Então são duas aí vendo esse mundo, aí um Com medo. filhinho de um Você também ano. tá com medo? Muito. Também tô. E eu com uma de 15 tô morrendo de medo. Tá? No caminho de 15 eu já Eu tô tô no caminho. desesperado, tá bom? Já acertamos, obrigado produção pelos convidados, que eu já senti firmeza aqui no bate-papo. Vocês duas têm algo em comum e agora eu vou revelar pra vocês. Você tem 2 Border Collies e você gosta de pet. Gente, eu Agora adoro, vocês não. duas podem fazer o programa de vocês sobre esse Nossa, assunto. por favor. né? Não. Apaixonada. É mesmo? Quase eu fiz veterinário. É Foi mesmo? assim, foi por um E triz. 2 Border Collie, o bicho mais inteligente. Gente, Eu é falo que eu tenho um Akita, que é o loucura. 47º, o Labrador, que é o 6º, 7º, mas o Border Collie ainda é o que Insaciáveis. manda, né? São os donos de Você casa, tem a gente 2? brinca. Tenho 2, Como não que é sei o onde a nome gente dos tava dois? com a cabeça. A Mora e o Zion. Amora e Zion. É um casalzinho. Bom, gente, o bichinho é bom demais, né? É Pet uma alegra a bênção. nossa vida. Sim. Vamos lá, gente. Então vamos conversar agora sobre o tema que você vai ficar curioso. A gente nunca conta antes. Primeiro vem produção e traz a caixa secreta pra gente, que é onde nós vamos ter a ideia do tema. Vocês acharam que eu vim aqui só conversar sobre um tema? Vocês vão ter que decifrar o tema. E ó, convidados, entendam. Eu não sei que está aqui, então sempre a gente faz isso. Elas escolhem para essa surpresa ser minha também. Então alguma coisa vai ter a ver com o tema. E aí vocês vão ter que descobrir ou decifrar ou às vezes chutar a ideia. Vamos ver o assunto de hoje, o que vai ter nesta nossa caixa. Eita vida. Que é isso? Bom, tá aqui. Banana, ingredientes naturais. É papinha, papapá. É isso? Papinha, Ah, olha que aí, graça. Já tá falando de gente. criança já, né? Já vou Filho, deixar aqui, aí, ó, ó, sem propaganda, né, sugestivo. merchan, Obrigado. não, mas aqui, ó. Que legal, eu acho que eu tô entendendo um pouquinho o que vocês quiseram dizer com isso. Quero ouvir vocês. O que isso lembra vocês no assunto que a gente vai conversar a partir de agora? Crescimento, né? Lembra você colocar alguma coisa saudável pra criança crescer, Que começar legal. de neném, né? Lembrei disso. Eu lembrei de nutrição. Nutrição. Boa, nutrição. boa. A minha esposa é nutri, então tem ali banana, tem um monte de Que coisa saudável. Né? Eu já olhei ali nutrição. Tem a ver, talvez, com esse Sensacional. conceito aí. Eu pensei em alguma coisa com relação a nível de nutrição, assim, né? O bebê começa com uma papinha e ao Mais decorrer... fácil, né? E ao decorrer da nossa vida a gente vai tomando os alimentos mais sólidos, né? Foi isso mesmo, Boa. produção? Consumindo. Golaço, né? Eu acho que hoje Ai, não, vocês não. fizeram... Às vezes elas fazem umas cabulosas que a gente não descobre. Ah. Hoje, assim, foi assim, legal. Eu gosto de pensar nisso. Uma criança não tem dente pra comer cenoura. E um adulto, ele tem que pular da papinha pra daí comer coisinhas mais sérias. Então, o tema de hoje, agora revelando pra você. A gente cresce? Cristianismo é crescimento, religião, Bíblia, o que é esse salto nutritivo da vida espiritual? Eu já queria ouvir de vocês, quando a gente pensa em crescimento em Cristo, o que é que vem para vocês em primeira linha de pensamento para a gente começar a discutir? Não tem ordem, a ordem é vocês falarem o que vocês quiserem, quando quiserem. Vamos lá. Vamos lá, então. Quando eu penso em crescimento em Cristo, eu preciso entender que para eu crescer em Cristo, eu preciso, então, morrer. Opa. Então, para eu crescer em Cristo, o eu primeiro precisa morrer. Duas mortes acontecem nesse desenvolvimento do crescimento com Cristo, né? Primeiro, esse Cristo que morre por mim, e aí tem um monte de coisas teológicas que a gente pode discutir daqui a pouco, mas também a morte do eu. Mas para eu morrer para mim mesmo, eu preciso primeiro reconhecer quem eu sou. Reconhecer quem eu sou. Então, quem é o Gilson? Quem é o ser humano? É um frágil pecador e pequeno. Então, quando você reconhece que você é pequeno, você necessita da onipotência, daquele que é onipotente. Então, eu reconheço a grandeza de Cristo. A partir daí, a gente começa um relacionamento com Ele para que a gente cresça. Para que a gente cresça. E é interessante esse conceito desse conceito da morte, porque toda a natureza, se existe vida, teve que ter morte. Por exemplo, você olha uma semente para que ela germine, ela precisou morrer. Uhum. Então a gente vai vendo que todo o processo ele vai tendo que se adaptar a um sistema para que ele comece a se afirmar naquele que dá vida, né? Gerar vida, gerar os nutrientes. A terra é assim, ela vai gerando nutrientes, daqui a pouco aquela plantinha que era
A gente, quem já plantou ali, de repente, feijãozinho no algodão, né? Quem já participou quando Trabalho era de criança, escola, né? né? A única Aí você planta vai que deu vendo certo na minha aquele... vida. Falei, cara, será que vai dar alguma coisa? Daqui a pouco o negócio começa a crescer, vai na luz do sol, de repente você coloca água, você coloca ali num ambiente mais favorável e começa a crescer mesmo. Então é interessante que no reino de Deus tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno, mas depois se torna grande. Então, eu acredito que é isso aí. Primeiro, tem que morrer. E então, vocês? vamos trabalhar nesse conceito. Eu acho que legal essa questão das, né, dois tipos de morte, né? E se a gente parar pra pensar, pra gente conseguir a nossa salvação, a primeira morte que você falou, a morte de Cristo já é suficiente. Só que eu enxergo um Deus como um Deus que sempre vai além e quer propor mais pra nossa vida. Então, se a gente apenas aceitar a morte de Cristo, tudo bem, já tô salva. Mas se você quer viver uma vida extraordinária, que eu acho que é o mais legal da nossa vida, é viver experiências incríveis com Deus, se você perceber Deus agindo na sua vida, aí entra a morte pro eu. Que eu acho muito bacana isso. A partir do momento que a gente começa a morrer pro nosso eu, a gente começa a ter Cristo vivendo em nós, e aí sim a nossa vida realmente, eu acho que vai ter sentido. E a gente vai descobrindo coisas incríveis ao longo dessa caminhada, que é o crescimento em Cristo. Pense nisso. Você começou falando de autoconhecimento, que foi maravilhosa, né, gente? Não, é difícil, no geral, as pessoas levarem em consideração que precisam se conhecer. É impressionante como é difícil. E aí, a gente até tem uma visão disso na psicologia, que é uma resistência em saber realmente quem você é. Resistência em descobrir coisa que você não gosta. Então, por que as pessoas não vão pra terapia? Porque elas não querem se expor. Porque elas não querem se ver, porque elas não estão preparadas, tem resistência nisso. E a gente vai se aproximando de Deus, ele vai descrachando, né? Um monte de coisa assim, que você fala assim, nossa, você tem que ler meio pausado, né? Pra ir trabalhando isso, até que você precise de alguém. Precisa de um Deus, pra você ver que você não tem, né? Mas passar por esse processo de conhecer quem eu sou, em essência, pra mim, né? Não é à toa que eu fiz o curso que fiz, mas pra mim é essencial. Isso é o princípio de você começar a pensar no que precisa fazer pra mudar, pra adaptar, pra aceitar algumas coisas, entende? Então, pra mim, isso é incrível. Eu gosto daquele pensamento que diz: crescer é inevitável, mas amadurecer é opcional. Né? Então, crescer no sentido físico. Você não consegue pôr uma criança de 1 ano e 8 meses dentro de uma gaiola, não vai crescer, o corpo vai crescer, né? É obrigatório. Agora, o amadurecer, que eu acho que é o aspecto desse crescimento espiritual, ele é opcional. E agora vocês estão falando exatamente algo que já me dá um norte aqui extraordinário. A gente está falando que crescer é se autoconhecer, é se quebrar, deixar Deus operar, Deus revelar e você começar pequeno e tudo crescer. Mas veja, gente, nós vivemos hoje uma sociedade, como você comentou, dos jovens frustrados. Sim. Onde parece que é obrigatório, não é você crescer nesse aspecto, é você enriquecer, você prosperar, você criar grandes asas, você voar longe, aquele discurso de autoajuda, sem o Deus ajuda, né? Que cada vez mais gera o quê? Uma ganância e uma ambição. Então agora eu queria pedir para vocês, você acaba de falar que crescer na Bíblia é morrer. E você vai num coach gospel que ele diz, não, você foi feito para prosperar, você foi feito para fazer ao máximo, você foi feito para fazer. Não, e eu não sou jamais contra, imagina, autoestima, desenvolvimento, claro, mas aqui até nessa psicologia cristã que leva a isso, né? O autoconhecimento para ver com Deus o que é falho em mim, enquanto cada vez mais se promete por aí, não fale, não erre, não pense pequeno. E isso eu acho que gera uma obrigação de prosperidade material, que na Bíblia a gente está vendo que o crescimento em Cristo não é você agora sair daqui milionário e dizer que eu vou ter 3 casas na praia e estou andando de Lamborghini a partir de amanhã. Cresci em Cristo. É isso, gente? Sabe, uma das coisas que agora você pegou num ponto muito delicado. Quando a gente trabalha nessa ideia do crescimento em Cristo, a gente vê como que esses camaradas foram moldados por Cristo dentro da palavra, né? Você vê um Davi, que ele antes de se tornar rei, ele tem que passar por vários processos de desconstrução. Você vê um Moisés, que ele era o filho da filha do faraó, Pedigree, da né? filha Tudo. do faraó, que morava lá no Egito, e Deus pega e fala assim, tudo bem, eu tenho planos para você, mas não é pela força. Então eu vou ter que desmontar você, vou ter que desconstruir você. Então vai 40 anos cuidar de ovelhas, para depois 40 anos cuidar de gente no meio do deserto. Aí você vê o apóstolo Paulo, que Deus, ele cheio de planos, né? Eu tenho que defender a igreja, eu tenho que defender Deus, e aí ele começa a perseguir cristãos,
e jogar cristão na prisão, ele pede autorização, vai para Damasco, e o que Deus faz com ele? Deus pega, derruba eles, ele se torna cego, para que agora ele se torne pequeno, para que ele conseguisse enxergar a Deus. Então Saulo é o único camarada na Bíblia que precisou ficar cego para que depois pudesse ver a Deus. Então ele chega ao ponto de dizer assim, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Para ele chegar nessa maturidade, ele tem que passar por vários processos de frustração. Exato. Então Deus, ele é excelente, o professor é bom. Deus é muito bom para se revelar. Então o maior interessado em se revelar ao ser humano é o Pai. É Deus, não é a gente que tem tanta sede de Deus. Deus é que quer se revelar a cada um de nós. Por isso que ele fala, todo aquele que me buscar, esse vai encontrar. Então, eu estou com você quando você estiver comigo. Mas se você me buscar, eu vou permitir que você me encontre. Porque todo que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. O que pede, recebe. Então, é ele que vai criando desejo no ser humano de querer conhecer a Deus e se revelar. Agora, um outro ponto que mexeu comigo antes de a gente ficar... Tá acabando o tempo já, gente? Já acabou aí, né? Tá okay. Não, eu já entendi, demais, né? Falei demais, já falei demais. Aqui tem um alarme assim, quando fala eles cortam. Então, é isso. Tá, não, pode falar, tá tudo então, certo. Assim, outro ponto também que me chama a atenção nesse conceito do autoconhecimento, porque a Bíblia não é um livro que fala sobre o homem. A Bíblia é um livro que fala sobre quem é Deus. Tá. E a partir do momento que eu conheço quem é Deus, eu começo a perceber quem eu sou. E esse é um ponto muito rico dentro da palavra. Quando eu vou buscando quem é Deus, conhecer a Deus, ele vai me mostrando quem eu sou. E aí essa junção faz com que nós cresçamos juntos. Cresçamos juntos. Fantástico. E aí? Pode falar, você quer? Eu fiquei pensando, né, nessa questão de ir buscando tantas coisas sobre crescimento na vida. Lá em Socorro a gente montou recentemente um pequeno grupo de mulheres, só para mulheres e não adventistas. E tem sido, assim, algo de um crescimento incrível para minha vida. Eu e mais uma amiga da igreja e mais 11 meninas não adventistas. Legal. 2 delas se batizaram nesse percurso, já estavam fazendo estudo, e uma dessas que se batizaram, ela contou um testemunho dela. Ela fala assim, ó, a minha vida antes de conhecer Jesus era como um copo que eu tentava enchê-lo. Só que ele era um copo cheio de furinhos. E aí eu buscava de todas as formas encher esse copo. E eu buscava pessoas, eu buscava em festas, eu buscava de várias maneiras, através de um trabalho ou de sucesso, enfim. Só que no final do dia, por causa dos furinhos, o conteúdo se esvaziava e o meu copinho no final do dia estava sozinho. Só que agora que eu conheci Jesus... o copo, ele se encheu de uma forma que todos os furinhos foram tampados. E ele não só tá cheio, agora ele transborda. Eu acho que quanto antes a gente entender isso na nossa vida, mais feliz nós seremos. Porque aí a gente vai começar a entender de que a nossa vida não é pra... Tá bom, faz parte alcançar uma carreira legal, enfim, todas essas coisas que o pastor comentou. Mas a gente só vai ter essa saciedade, a gente só vai se sentir suficiente a partir do momento em que a gente encher com a coisa certa. E a coisa certa é só Jesus. É a pessoa certa que vai encher. E não só vai encher, vai transbordar. E acho que essa é uma palavra que tem tudo a ver com crescimento. Se tá transbordando, é porque a gente tá indo no caminho certo. Se tá transbordando e tá sendo incontrolável, é porque o crescimento realmente tá acontecendo na vida. Esse negócio de crescimento, né? De pensar em carreira. Acho que cada vez mais isso tem sido pregado. E eu adoro uma frase que, assim, não tem como. Todo excesso vai encobrir uma falta. Olha. Todo excesso, seja qual for, mesmo dentro da igreja. Então, tudo que é em excesso vai encobrir algo que está faltando. Porque a gente tem um mecanismo de defesa que é o de compensação. Frente a algo que me machuca, me vulnerabiliza, me fragiliza, eu compenso. Seja por raiva, seja por, sei lá, pode ser compras, pode ser sendo querido demais e você na realidade não queria ser, que a gente chama de formação reativa, né? Aquela pessoa fala, eu amo tanto você, mas na realidade isso é uma compensação, né? Às vezes não é isso tudo. Então, a gente vive a vida da compensação e ninguém para, que é aquilo que a gente tinha conversado nisso, ninguém para olhar o vazio. Olhar o podridão que é, sabe? E aí, cada vez mais, esses coachings e tudo,
Nada contra o coach, né? Mas Isso, não, é uma maneira bem calhona, mas tem alguns interessantes, mas grande maioria acaba trazendo esse lado caricaturizado, né? Exatamente. Que é o quê? Também é um processo de compensação. Não vamos fazer muito, mas não é por aí. A reforma, ela é individual, ela é a partir da falta, ela é a partir da fragilidade, não tem outra coisa, né? E aí tinha até colocado aqui alguns trechos que eu vi, algumas coisas de Ellen White, que Ellen White, sim, nossa senhora, é absurda, né? Mas o Caminho a Cristo, tá lá na página 73, que ela fala uma coisa que eu achei tão legal. A gente vê a visão de João como uma pessoa tão querida, né? Um amado de Deus, né? Sim. Mas ela fala que aquele que mais plenamente refletia a semelhança do Salvador, que era João, não possuía naturalmente aquele caráter amável. Era não somente presumido e ambicioso de honras, mas impetuoso e ressentido quando ofendia. Ou seja, ele era... Eita, esse é o João. Exatamente. Imagina, o amado de Cristo. Então, assim, é muito importante a gente saber quem é, em essência, porque aí a gente sai daqui e vai para um lugar, buscar aonde pode entregar isso. E a psicologia é uma coisa... É delicado, existem abordagens, né, dentro da psicologia. Tem a psicanálise, eu estudo mais a psicanálise, tem TCC, tem outras abordagens. E assim, existe, principalmente na psicanálise, uma parte que é de autoconhecimento, e aí você pega aquilo, assim, muito simples, né, de forma simples, mas você entendeu quem você é, mais ou menos essas coisas, e agora aceitar. Só que tem um ponto que é esse, da psicologia, que para em um pedaço. É claro que vão existir pilares, né, da parte física, parte espiritual, mas ela tem um limite muito definido. Legal, cara. Que é o de aceitação da sua situação. Só que a partir daqui, tem um outro ponto que é só nosso. Que é o que a gente precisa avisar as pessoas. Que, olha, dá pra ser melhor do que tá. E é uma esperança que não tem, né? Não tem nem na parte psicológica, imagina, nos outros lugares, porque a gente já chega pro paciente tentando acolher, fazer tudo aquilo e faz, né, de fato. Mas é esse nó, é essa virada que a gente precisa fazer que não tem outro lugar para dar. Então a gente está ouvindo aqui de uma psicóloga, professora acadêmica de um curso de faculdade, prática e competente, dizendo que realmente tem uma psicologia, ela chega num ponto onde a partir dali, fé, religião e o verdadeiro cristianismo começa a dar algumas soluções que nem no divã e no consultório conseguiria? Tem, porque a gente trabalha na psicologia com realidade, com o que tem, é isso. Então, dá pra gente compensar, tá? Você compensa sim, você faz isso, você faz aquilo. Vamos tentar trabalhar pra organizar isso aí. Mas é um processo de aceitação. Aceitação da situação que você tem. Mas é isso, né? A gente aceita o quê? A gente aceita a vulnerabilidade, aceita a fragilidade, isso faz parte do processo. Mas a virada eu posso ser mais do que sou. E isso é muito importante. Gente, que legal. Vamos lá. Eu tenho Você me provocou numa questão. Esses isso, dias eu ouvi um ex-coach. Ex-coach. É verdade. Ele me procurou falando assim... O que me feriu muito nesse processo todo, que eu investi tanto recurso, tempo, foi quando a ideia começou a dizer que tudo que eu conquisto na vida é por causa de mim. Então, ele falou assim, que isso começou a ferir tanto ele, que Deus saiu de cena. Então, virou tudo um conceito de meritocracia. Isso aí. Eu corro, eu faço, se deu errado é por causa dos meus erros, se deu certo é porque eu fiz... E vem um pensamento aqui que é muito interessante, que no mundo religioso também tem feito a mesma abordagem. A gente tem que tomar muito cuidado nesse conceito da meritocracia para o crescimento com Cristo, né? É o camarada que caminha de joelho, é o cara que carrega a cruz, é o copo com água, né? É a campanha, é o tempo que eu passo. Na verdade, tudo isso é uma forma de colocar todo o potencial de crescimento unicamente no homem. Ou seja, o homem é o responsável pelo seu próprio crescimento. E tira Deus de cena. Todo o crescimento em Cristo, sem Cristo, é cilada. Porque Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, todo o processo que for humano, ele tem suas limitações. Agora, quando a gente começa a entender que é com Cristo, na caminhada, é no follow me, né? No seguir a Cristo, que nós vamos ter nesse processo do crescimento, tudo faz sentido. Quer ver um camarada que começou grande? O jovem rico. O jovem rico, ele corre, ele se ajoelha, ele chama Jesus de bom, e ele fala, o que eu preciso fazer para ter vida eterna? Ele acreditava que a salvação era feita realizado por aqueles que fazem alguma coisa.
por méritos. Claro, um líder judaico, um milionário, um camarada sempre recebia like nas suas postagens, sempre aplausos. Mas quando Jesus chega para ele e dá os mandamentos, ele fala, agora fiz um golaço. Tudo isso eu já tenho feito. Tá vendo? Ó o cara, ó o copo cheio. Cresceu. Tudo isso eu já tenho feito desde a minha meninice. Aí Jesus olhou para ele e falou, então tá bom, você já faz tudo, então só te falta uma coisa. Isso já incomodou ele profundamente. Vai, venda tudo que tens, dê o seu dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Então é interessante que ele corre, faz tudo, chama Jesus de bom, se ajoelha, todo o processo religioso ele fez, o ritualismo. Mas quando Jesus pede para ele fazer alguma coisa, ele não faz. E a Bíblia diz que ele sai profundamente frustrado. Por quê? Ele só foi atrás de Jesus, atrás de aceitação e de afirmação, mas não de transformação. Então, nesse processo que é muito interessante, quando a gente está falando desse negócio que é o crescimento em Cristo, será que realmente a gente quer crescer? Não tem como crescer sem o seguir. Porque no seguir, na poeira levantada pela sandália de Cristo, eu estou tão perto dele que vai empoeirando os meus pés e eu vou aprendendo com ele. Então, esse é o grande detalhe. Qualquer crescimento em Cristo, sem Cristo, é uma cilada. Aonde você começa a achar bom demais porque você vai para a igreja, porque você lê 7 na lição, porque o camarada devolve o dízimo, porque ele faz isso. Gente, não é o que você faz, é o que Cristo faz em você. E esse é o ponto da explosão do crescimento em Cristo. Deixa eu só comentar uma coisa. Essa semana, a gente estava tendo a lição, né, da Escola Sabatina, e ele tava falando sobre sinais e tudo. E essa pergunta que você falou me lembrou que, assim, por que Deus perguntava, né, se a pessoa quer ser curada? É tão óbvio. Gente, mas essa pergunta, olhando por um viés psicológico, isso é absurdo, porque, assim, nem todo mundo quer ser curado, porque tem um risco e uma consequência muito severa. Então, assim, na clínica, né, a pessoa chega, reclama, aquele processo todo, né, que faz sentido. No momento em que você tenta dar essas invertidas, né, de fazer uma pergunta retórica, a pessoa sai. Por quê? Porque é difícil, ela vai ter que bancar. É muito mais fácil continuar numa situação em que você fica do que mudar. Exemplo, né? Uma pessoa que clama, tá já aconteceu, né? Tá num casamento, às vezes, muito ruim, aí apanha, tudo sai. Qual que é o problema de sair? Agora você se vira. E é um problema se virar. Olha, aí prefere ficar... Mas isso não é tão claro pra pessoa, porque não pode ser tão claro, porque ela fica muito responsabilizada. Então... ela se acomoda sob uma situação abusiva. Ruim, porque é menos pior do que uma dor não conhecida. É da zona de conforto. A dor conhecida, A dor conhecida, ela é confortável, mesmo doída. Caramba. E a dor não conhecida é desconfortável, porque você não sabe como vai ser. E você vai se responsabilizar por ela. Então, Deus é muito sábio em perguntar, você realmente quer? Porque vai ter você tá saindo agora, você pedia esmola, você vai ter que agora trabalhar. Eu já pensei em fé em muitas explicações, mas nunca tinha pensado que isso é uma declaração absurda da fé, né? Nossa, é você se arriscar numa dor não conhecida. Exatamente. Porque nem toda dor é diabólica, tem dor que é pra te salvar, pra te dar um alerta, dor pra te preservar, pra te limpar. Exato. Inclusive, eu falo, gente, então a fé é um ato de se lançar numa dor não conhecida, exatamente, né? E isso muita gente não quer. Você falou sobre essa questão dessa centralização do homem. Muda o discurso, muda os sinônimos, muda as aplicações, as frases de impacto e os slogans publicitários, mas o humanismo continua presente. O homem centro do universo. Desde Lúcifer, eu quero ser o centro, o meu eu, mais importante que Deus. Então tudo, no fundo, se resume ainda na centralidade humana. E o crescimento em Cristo é essa dor não conhecida de você se autoconhecer e dizer, tá, estou disposto a permitir Deus me dar a papinha de algo que eu não estava acostumado. Exatamente. Né? Fortíssimo isso. A dor Carol. do crescimento é doída, né? O crescimento é doído. Para uma árvore crescer, envolve a poda. Poda não é confortável. O processo de forja também não é algo confortável, mas é necessário. E se a gente se submeter a isso, a gente vai pagar os preços, mas também a gente vai poder desfrutar do crescimento. E acho que lá no final, se a gente olhar para trás, a gente vai falar, valeu a pena. Valeu a pena enfrentar toda essa dor. Quando um bebezinho nasce, né, ele tem esse processo, ele precisa ter uma simbiose materna, né? E o que começa a fazer uma cisão, que a gente chama uma passagem da individualidade dessa criança e a maturidade dela, é ela não ter mais uma mãe que vai dar mamar toda hora e uma mãe que vai fazer esperar. Então, assim,
agora minha mãe não vai dar livre demanda, não é o tempo inteiro. Então, o que tá rolando? O que tá acontecendo aqui? Ela precisa aguardar e ela óbvio, ela precisa ter uma certeza. Essa é uma coisa linda, né? Porque Deus ainda dá certeza que vai fazer alguma coisa, né? Mas ela se sente segura, mas ela sabe que a mãe vai vir em algum momento, mas não vai vir naquela hora. Então ela vai ter que lidar com a frustração. A mãe tá lá gritando no banheiro, eu já vou. Ela sabe que vai vir, mas ela vai ter que esperar, coisa que um bebê recém-nascido não vai conseguir fazer. Então esse processo de quebra, tipo, existe um outro decide outra coisa, eu sou outra coisa. Isso é importante. E aí começam as frustrações, né? Então precisa crescer a partir de dor, não tem o que fazer. A gente sempre cresce a partir de dor. O tempo inteiro, a vida é assim, né? Então tem muito cristão na papinha e quando tiver que passar da papinha, ele tem que entender que dá Vai ser preguiça, dá cansaço, problemático, zona de sim. conforto é deliciosa, mamãe sempre no Exato. colo e ninguém suporta a dor do crescimento. Exato. Mas ela é obrigatória para esse amadurecimento. E isso envolve a Bíblia, envolve a religião. O momento que o cristianismo mais cresceu foi nos momentos de perseguições. Olha aí, quando menos cresce é quando tá tudo bem, não é? Quando tudo está bem, gera na gente uma sensação de conforto, de Controle. comodismo Olha e de isso. controle. E dá pra gente a sensação de que a gente está no controle, que eu faço, eu produzo, eu corro atrás e que eu tenho fé. Crescimento espiritual e crescimento em Cristo nada mais é do que o crescimento na fé, no conhecimento de Cristo. Agora, como é desenvolvida a fé? A fé é desenvolvida quando a maré está ao contrário. A fé, ela é desenvolvida quando você não enxerga a solução. Porque se você enxerga a solução, você faz. Agora, quando você não enxerga a solução, você vai depender de uma força maior. E isso dói, gente. Isso é desafiador demais. É desafiador demais. Como que a gente pode crescer na fé? A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Agora, como é que a gente sabe que a gente tem fé? É quando a noite chega. E a noite chega para todo mundo. Do nada, quando de repente o médico diz não tem mais nada que a gente possa fazer. Quando de repente fala assim, infelizmente a nossa empresa está passando por uma reestruturação e você agora pode procurar um novo emprego. É quando você de repente vê seu relacionamento fragmentado. Nestas horas você descobre que você não é onisciente, você não é onipresente, nem tampouco onipotente. Aí você tem que desenvolver e exercer a fé. Então, quando a gente está aqui conversando sobre esse conceito do conhecimento de Cristo, do crescimento em Cristo, para alguns pode achar que é apenas uma conversa. Não, isso daqui é o que vai salvar e vai dar o norte para você quando a noite chegar. Por isso que eu digo, quando o movimento onde o cristianismo mais desenvolveu, onde mais cresceu, foi quando a igreja foi perseguida. Foi quando os filhos foram tirados dos seus pais, quando de repente a esposa foi separada do seu esposo. E a gente vê texto de Ellen White dizendo que garotas foram chamadas para serem enterradas vivas por causa da sua fé. E essas garotas iam no guarda-roupa buscar a melhor roupa que tinham para ser enterrada ou para ser queimadas vivas. E ela diz assim, é tão legal esse texto, que ela diz assim no Grande Conflito, que garotas iam para o guarda-roupa pegar o seu vestido como se estivessem indo para o seu casamento. Que isso? E outras iam para a sepultura e se deitavam como se estivessem indo para o quarto dormir. E essas duas analogias eu acho muito lindas e poéticas pelo fato. O casamento vai se encontrar isso com o noivo. Sepultura ia para o quarto dormir porque sabia que quando o despertador de Cristo tocasse, que era a trombeta, elas despertariam o primeiro rosto que veriam é de Cristo. Então a gente tem que estar preparado para isso, para a perseguição. A gente está vivendo uma religião muito de crente mimimi, onde você não pode falar de roupa, você não pode falar de adorno, você não pode falar disso, você não pode falar daquilo, não pode falar sobre sexualidade. Já percebeu que nós como pastores, aqui o pastor Odair, o seu, cada dia a gente está sendo mais assim podado. Esses dias uma garota me convidou para fazer o casamento e disse assim, olha, eu queria te dar o sermão que você falaria, porque eu não quero que você aborde este e este assunto por causa dos meus convidados. Então, a gente está chegando num momento tão interessante que você falou no início, de uma geração que não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com limites, e isso tudo faz com que a gente se torne um bando de crente mimimi, crentes frágeis, crentes que acham que ter fé é só ir para a igreja, quando na verdade não. É a gente ter que passar pelo fogo, passar pelas privações. Se a gente está achando que tá difícil, a tendência é piorar. Se você quer crescer com Cristo, eu já disse no começo, se prepare, porque o professor é bom,
E para ajudar a gente a crescer, ele vai permitir que a gente passe por situações que tirem a gente da nossa zona de conforto. Sim. Tira a Gente, gente da nossa zona de conforto. Eu vim pra cá pensando que o assunto ia ser leve, bacana, Né? suave, Não, até eu arquiteta, senti- psicóloga, camarada que lida com jovens. Nós estamos num nível de densidade, profundidade, até susto, que a gente está trazendo aqui um crescimento que não é muito falado por aí. Eu não pensei que a gente ia nessa guinada de trazer talvez a realidade nua e crua da dor, da maturidade, da crisálida que você tem que romper, dessa quebra total. E aí eu quero jogar para vocês uma pergunta. Com tudo isso, dá uma preguiça de crescer, tão Ou bom medo, né? ficar, ou com medo. O que vocês vão dizer para alguém que tá morrendo de medo ou de preguiça? Quer ficar só na oraçãozinha ao pé da cama, já que eu me batizei, já tô salvo, não tenho que estudar mais doutrina, não quero mais ver profecia, eu não quero mais alimento, quero ficar na papinha. Como é que a gente fala isso para as pessoas? Carol. Como é que Quem a não gente quer fala? crescer? Você jovem, né? Pastor, pra que eu vou amadurecer, vou aprofundar? A papinha tá boa demais. Eu acho que esse momento vai chegar, a gente querendo ou não. Pegando o gancho do que o pastor acabou de falar aqui. Não é no tempo de guerra que um soldado se prepara para a guerra. É no tempo de paz. É isso. Parece que tá tão distante, né? Esses relatos dessas jovens, parece que tá tão distante da nossa vida. Nós não vemos isso acontecendo Muito. hoje. E né? nem na nossa vida, se a gente parar pra pensar. Se chegasse diante de nós, quão pronto eu estaria pra fazer isso? Só que eu quero isso pra minha vida. Como chegar nesse nível? Um soldado se prepara pra guerra no tempo de paz. Com certeza a nossa vida está em paz. Claro que a gente tem os nossos problemas, mas a gente vive um tempo de paz. A gente vive um tempo de paz no nosso país. A gente tem essa liberdade. Então, acho que agora, mais do que nunca, é tempo da gente se preparar e mergulhar profundamente nesse conhecer a Deus. Em estudar, em dar atenção ao próximo, que, né, nos estudos que eu estava fazendo, isso me chamou muito a atenção. O crescimento em Cristo tem a ver com o meu relacionamento com o próximo, como eu tô agindo com ele. Porque o momento de crescer vai chegar, eu querendo ou não. E se chegar e eu não estiver preparado, vai ser muito pior. Então que a gente se prepare hoje, que a gente mergulhe mais profundo. A Bíblia ela é tão inesgotável. Deus ele é tão infinito e tem tão mais fundo pra gente ir, que a gente não pode se contentar em ficar na superfície, em ficar naquele lugar da praia que vem só a onda chega de vez em quando e a gente bate a mão na aguinha. Não, Senhor, eu quero ir mais profundo e me preparar para quando a ameaça de morte chegar um dia, quero estar pronta, porque eu vou indo para ver meu Jesus, né? Se eu precisar morrer, na hora que eu abrir os olhos, ele vai estar voltando e eu vou vê-lo. Acho que é esse nível de fé que a gente precisa desenvolver hoje, no tempo de calma. Ellen, como que a gente empurra uma águia que não quer sair do ninho? Lá no penhasco, quer ficar no ninho confortável, daí vem a psicóloga e fala, tem que crescer, tem que amadurecer, tem que mudar de fase. E espiritualmente, repito, isso não é apetitoso, não é fácil, não é desejado. Crescer dói, como você bem colocou. Mas como é que a gente dá um empurrão em alguém que não quer passar por essa dor? É muito difícil, pra ser sincera. Eu tava até pensando, a mesma paciente que chega e não quer estar na sessão, né? Meu amigo, não tem o que fazer com você, se você não quer. Tem o que fazer. Você tem que decidir, você tem que querer. Não tem, né, o que fazer. E é muito triste, porque acontece, às vezes é empurrado, né, por um, por outro. Então, Deus ainda é tão bom porque ele vai impressionando, ele ainda tem o trabalho de impressionar a gente pra gente decidir. Olha, ele faz todo o trabalho, a gente, né, não faz nada. E é vergonhoso não ir pro céu, né, porque ele faz tudo isso. E assim, eu tava pensando, você falando, eu lembrando, eu já tinha um tempo que eu não ia pra academia, né? E eu falei assim, eu preciso voltar pra academia. Boa ilustração. Aí, Obrigado pela Vou voltar. lembrança. Amanhã eu volto, amanhã Muito eu- obrigado, Preciso viu? voltar, né? Aí eu falei assim, Adorei. vou começar a malhar. Beleza, vou pra musculação, eu detesto musculação. Sim. E aí eu tô com uma pessoa que é bem agitada, ela é personal, então vamos junto, né? E aí ela começou a aumentar o peso, eu falei assim, não vou dar conta. Ela falou assim, não vai? isso, Eu falei, não vou dar não. Eu falei assim, não vai, eu tô Pra que aqui. forçar? Falei assim, eu não vou dar conta. Ela falou assim, vai, né? Enchendo meu saco. Fiz. E quando eu terminei, eu falei... Aí ela aumentou de novo, da segunda série pra terceira, né? Aí ela falou assim, eu falei, não, mas agora eu não vou dar conta. Ela falou assim, não vai. E aí ela tentando me ajudar lá, segurando, né? E eu terminei falando assim, caramba, eu dou conta. E eu tava falando isso com meu marido. Gente, é uma coisa tão simples. Um peso na academia que vai fazer você pensar que dá um pouquinho conta mais do que você imaginava. Uma coisa é o que o nosso cérebro pensa, outra coisa é o que realmente vai acontecer, né? E aí, voltando ao início, Deus ainda
nesse amor absurdo dele, ainda fala assim, olha, eu não vou te dar um negócio que você não vai dar conta. Você vai dar conta, eu tô aqui, vou dar conta. Então, assim, é porque realmente a gente acomodou. A gente não quer mesmo sair de uma zona de conforto. E sendo que sair da papinha, né? A papinha, existe uma pessoa que tá ali cuidando de você o tempo inteiro. Enquanto mais você cresce, mais liberdade você tem. Olha aí. E aí você vai pra fruta que você coloca na mão, assim, na boca. Não é alguém que dá. E aí você vai criando, é isso. Você vai tendo liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Onde você tem maturidade pra usar aquilo que estão te dando. Agora eu fiquei impressionado com isso que você comentou. Veja, na academia, todos já passamos por isso, né? Todos humilhados, ninguém gente, adora naquela acordar saco. 5 da manhã. Vamos, né? Não. Então, veja, você tá falando uma coisa interessante. Pra você, aquele limite era aquele peso. Aí tem que chegar alguém de fora, um Exato. agente externo pra te dizer, para, que essa papinha tá muito confortável, vai pôr mais peso aí. Então, é interessante a figura do Espírito Santo de Deus, desse clamor. Então, às vezes Deus usa das ferramentas mais surpreendentes, como esse teu personal que nessa hora você não gostou, odiou, detestou e depois... valeu! Nossa, hein? dei Tô conta. pagando bem, eu Obrigada. estou pagando. Gente, isso é louco, porque a gente odeia essa matéria-prima divina de nos orientar, de nos punir ou de nos cercear. Use a palavra negativa que você quiser, mas é um Deus te dizendo, cresça. Então, crescimento não é uma opção no reino de Deus, é uma obrigação no reino do céu, né? E isso motiva, que isso não deixa ninguém aqui, que saco, como você falou, bem feito, não quero mais. Depois que você passa de fase, agora você já vai chegar na academia muito mais realizada. Confiante, né? Você fala assim, caramba, eu dou conta de alguma coisa. Eu dou conta. Deu bom, é isso Né? aí. Então, é essa sensação de crescimento. Assim, nossa, eu vou ter mais liberdade, eu tenho mais possibilidade. Amplia possibilidades o crescimento. Gostei, porque deixamos Então, aqui uma nota positiva. Então, crescer dá dor, crescer tem... Mas olha a alegria que você tem quando você olha pra você e vê, Paulo era aquilo e hoje eu tô assim. E lá no final da vida, Paulo já é um outro, né? Então, Moisés era um molecão, passou por tudo aquilo, obrigado Deus. E Ellen White fala, né? Que se nós conseguíssemos conhecer a nossa história desde o começo ao fim, não teríamos feito absolutamente nada diferente do que Deus nos fez, da maneira como Ele sabe o todo. Então, confiar é acreditar que nesse processo dolorido de crescimento, Deus sabe o que é melhor, né? E esse é um papel muito lindo legal. do Espírito Santo de Deus, né? Ele vai trabalhando no nosso coração, ele vai nos guiando, ele vai nos revelando a pessoa de Cristo. E eu me lembro de um texto na Bíblia que está em 2 Coríntios 5:17, 5:17, que o apóstolo Paulo, que você acabou de mencionar, pastor, diz assim, o 5 verso 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas. Lindo. Eu amo esse texto porque esse texto me faz refletir muitas coisas. Esse texto não diz aquele que está na igreja, nova criatura é. Mas diz aquele que está em Cristo. Tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. E esse é um chamado de Deus para a nossa vida. Muito mais do que estar no espaço físico, muito mais do que apenas seguir os ritualismos religiosos, muito mais do que simplesmente aparentar, a gente precisa estar conectado naquele que nos trará crescimento. Às vezes a gente fica pensando só o crescimento de Cristo dói, mas ele gera muito prazer. Crescer em Cristo gera muito prazer. E você mencionou que soldados bons são formados em tempos de paz. Muitas vezes nós acreditamos que paz é ausência de guerra, paz é ausência de ruído, paz é ausência de problema. Não. Só pode dizer que você tem paz quando você está enfrentando guerra, quando você está enfrentando dificuldades, as crises. E isso que é o mais lindo e poderoso do Evangelho. Para mim, é isso. Quando eu conheço a Cristo, Ele produz no meu coração o maior benefício, o maior presente que a humanidade pode ter, que é a paz. Eu sei que eu nunca estarei sozinho diante dos meus desafios. Eu sei que diante das batalhas, mesmo das investidas do inimigo, mesmo que o médico diga assim, não tem mais nada que a gente possa fazer, eu sei que eu vou desfrutar de paz. Eu fiz... semana passada eu fiz um culto fúnebre. Mas antes de fazer esse culto fúnebre, eu fui fazer uma unção de uma garota de 40 anos de idade no Hospital da Mulher em São Paulo. E ali eu estava com a Fernanda, prima da minha cunhada. E a Fernanda, os médicos disseram que ela não tinha mais nada que poderia fazer por ela, pela saúde dela. Foi um câncer muito
muito agressivo. Em 3 meses, tomou o corpo todo. Todos os ossos dela estavam fragmentados. Todo o corpo dela tinha sido tomado. E na hora da oração, eu estava ali orando. E depois que eu orei, ela chorou bastante. O tio dela entrou no quarto e perguntou para ela: Fernanda, como é que você se sente? Como é que está a sua fé? Recebendo um diagnóstico como esse e uma notícia que não tem mais nada que possa fazer. E depois agora você vai ser entubada. E pode ser que você não acorde mais. Como você se sente? A Fernanda solta uma pérola, que foi o tema do meu sermão no culto fúnebre dela. Ela falou assim, ela falou pro tio, eu estou em paz. E eu tenho uma fé inabalável. Depois disso, minutos depois, ela é entubada e ela só vai acordar no dia da ressurreição. O que faz uma pessoa ter uma fé inabalável? Essa fé inabalável é o conhecimento de Cristo. É de saber que ele passou por todos os desafios da nossa vida, ele se tornou carne, ele veio e enfrentou desafios para que nós pudéssemos hoje ter a certeza de dizer assim, eu não estou sozinho. Ele disse, ele sentiu a solidão lá no Getsemane para que você e eu não sintamos. Então esse conhecimento de Cristo, esse crescimento em Cristo, ele vai gerar na gente paz, força, resiliência, vai produzir na gente entusiasmo, motivo para cantar, independente das circunstâncias, das consequências, louvar a Deus, faz a gente sentir prazer de falar dessas coisas espirituais aqui, que vocês são jovens aí, falando de uma alegria das coisas de Cristo, é porque vocês conheceram a Cristo. Então, gente, um dos maiores benefícios, aproveita o tempo de graça que Deus está nos oferecendo. Você está na igreja, você que está com a Bíblia na mão, você tem uma lição de escola sabatina aí, ou você que está aqui ouvindo esse podcast, entre nesse momento para conhecer a Cristo, porque isso vai produzir em você paz. Paz não se compra no shopping, não é no cartão de crédito, não existe Pix para paz. Paz só existe para quem se relaciona com aquele que é o príncipe da paz. Gente, que bênção. No caminho a Cristo, página 69, fala assim, nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. Pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Não tem como, é por referência. A gente sempre tem uma referência, sempre vai ter uma referência, que seja Deus. Né? A gente não é tão bom o suficiente para viver sem referências, né? Então, que seja Deus, que é a melhor versão de todas, né? Que legal. Sabia que você era uma psicóloga cristã, mas agora me surpreende em ver você uma cristã psicóloga. Eu acho que isso muda tudo, gente. É importante. Veja que nós estamos aqui tendo uma discussão boa. É uma arquiteta, são profissionais, como você comentou, são jovens que a gente fica pensando, Senhor, por mais gente assim, que na profissão, nos talentos, seja o máximo na tua profissão, seja próspero na tua profissão, mas não esquece que isso é da papinha para algo mais e não é do céu que cai Papai Noel, né? Então é isso que eu quero ser muito contrário, esse evangelho aguinha doce, né? Algodão doce, esse evangelho que promete, não pensa positivo, que Deus te dá tudo e a pessoa nunca sai de um momento de estágio cristão, né? Então, obrigado, vocês certamente voltarão, viu? Vocês voltarão, porque olha aqui, que momento gostoso. Estamos com a foto aí? Vamos preparar nossa foto especial e ainda vamos ter mais umas perguntinhas finais. Mas obrigado mesmo, tá? Continuem assim. A gente se anima, né, em ver essa maneira bonita de ver a religião. Bom, vamos aquela essa foto retrô. Vamos pegar a canequinha aqui, vamos fazer uma foto diferente hoje, gente. Essa canequinha amarela, olha aí, ó, combinando. Se pegar a papinha tem que aparecer. Ai, produção. Tô aqui, ó. Oh, olha ali, ó. Vai sair uma potinha moderno, modernésimo. Obrigada. Gostaram da canequinha? Eu amei. Vou ganhar uma, tá bom? Gente, obrigada, viu? Verso aqui, gente, eu quero ver a psicóloga. Lá na sua sessão, ali no seu consultório. Obrigada. Arquiteta, que caneca bonita, vai dizer assim. Eu fui lá, olha no inverso. Vou te mostrar um podcast. Que legal, gente. Indo pro final, que bom, que pena, que tal. Tá bom? Aí vocês vão falar, bem que todos vocês são super comunicadores, então não vão ficar com vergonha de falar pra câmera, dando recadinho ali pra câmera. Que bom que nós temos o crescimento em Cristo. Explica um pouquinho melhor. Que pena
quais são as ameaças que você acha que nesse final pode dar uma conclusão. E daí, para o nosso internauta, que tal? É o teu convite, teu desafio para algo que você queira falar do teu coração. E aqui não tem certo e errado, tem o desabafo de quem está crescendo em Cristo até a eternidade, né? Vamos lá, pastor Jesus. Opa, logo comigo. Você já assim. começa. Vamos deixar elas pro Queria dar final. uma vez Vamos pras deixar. O pastor meninas já aí, chega pras dizendo. meninas. Que bom. Que bom, primeiro, que nós temos o privilégio da vida. Enquanto existe vida, é um tempo ainda de graça para o nosso crescimento. Então é um ato de misericórdia de Deus. Que bom que estamos vivos para viver isso daqui. Que pena que muitas vezes nosso coraçãozinho fica duro para não ouvir a voz de Cristo. Então, é lá, né? É pra lá, Isso né? aí. Vai lá, Então você já ouviu aí, que pena que muitas vezes nosso coração está duro para querer desenvolver esse crescimento. Amoleça teu coração, permita que Deus hoje molde o teu coração para que você desenvolva esse crescimento. E aqui vai uma dica, né? Que pena, que bom, E que que pena, que tal. Lembre-se que o pecado distanciou a gente de Deus. E cada vez que a gente se distancia de Deus, a imago Dei, a imagem dele vai se retirando da gente. E por isso que o Pai enviou o Filho, Jesus Cristo, nessa terra, para resgatar em nós a imagem de Deus. Quer se parecer com Deus? Se conecta com o Filho e permita que o Espírito transforme você a cada dia mais. É isso aí. Obrigado, meu brother. Você é do coração. Pastorzão, fez a diferença. Valeu Obrigado a vinda. pelo Valeu a vinda. O convite. congestionamento, a estrada. Mas vir aqui, Gilson, e participar com a gente, deixa teu recado para uma juventude, tá? Que Deus continue te abençoando muito. Vamos lá, nossa arquiteta. Vamos lá. Que gosta de Border Collie. Mas que legal, viu? Você tem um dom, você tem um caminho muito especial de influência, né? Lá em Socorro, onde quer que você vá, com o teu podcast. Mas anima a gente a continuar, né? Fazendo um podcast assim, tendo mais jovens no crescimento em Cristo, né? Amém. Vai lá, que bom, que Bom. pena, que tal? Que bom, eu fiquei pensando, que bom que a gente tem um Deus que é um Deus de relacionamentos profundos, né? E toda vez que a gente se depara com Deus na Bíblia, é Ele dando o primeiro passo na nossa direção, e não o contrário. Então, que bom que temos um Deus assim, e que bom que Ele quer salvar a gente de nós mesmos muitas vezes, e que Ele quer esse relacionamento profundo. Que pena que a gente às vezes demora tanto na vida para entender isso. Se a gente não entendeu ainda, que seja hoje, que tal você começar hoje nesse relacionamento profundo com um Deus que quer cada vez mais profundidade com você? Eu acho que a partir do momento que a gente começar a viver isso, a nossa vida vai ser outra. O nosso crescimento vai ser incrível. Nós seremos outros e não vai dar pra conter. Isso vai transbordar e vai alcançar muitas pessoas. Que legal. Sobrou pra ti, Ellen. Pra Olha mim aí, agora, o último né? sempre se lasca mais. Agora, com tudo isso aqui, Todo mundo já falou, né? Eu eu não quero posso ver repetir. você. Vamos lá, que legal. Que bom, que bom. Você tava falando, eu tava pensando nisso também. Que bom que Deus é tão misericordioso, tão amável, de conseguir dar o amparo necessário para que a gente se arrisque. Que bom que Ele faz isso, que bom que Ele nos entende, para saber que a gente, para saber as nossas angústias, as nossas dores, as nossas dificuldades, aonde trava o processo, onde tá mais difícil, Ele sabe. Então, que bom que tem esse Deus para nos ajudar a tentar coisas diferentes. Que pena que a gente é resistente, que a gente não quer se conhecer, que a gente não quer ser melhor, que a gente se acomoda com qualquer coisa, né? E com as nossas compensações, com as nossas defesas, com as nossas facilidades também, né? A gente vai se acomodando, vai sendo mais fácil. Que pena que isso acontece, né? E que tal a gente tentar uma coisa diferente, crescer, né? Ser livre e melhorar, ser melhores mesmo, ter mais condição de adorar a Deus na nossa melhor possibilidade. Qualquer coisa que você faça, se você não é bom naquilo, você tá perdendo tempo. Então, por que Deus merece, né, a nossa melhor forma de adorá-lo? Então, que tal fazer isso? Gente, que golaço, hein? Que programaço. Obrigado a vocês. Obrigada a O você. meu que bom, que pena que tal, é que bom que você tá no inverso. Que pena que você perdeu alguns outros episódios. E que tal você compartilhar, comentar, curtir e levar essa mensagem para um montão de gente? Porque você viu que o assunto de hoje parecia leve, mas foi extremamente profundo, esclarecedor, autoconhecedor, para você entender que aqui, gente, a Bíblia, mais do que nunca, tem essa relevância extraordinária de vida prática, né? Que ninguém veio aqui postar nada, ninguém veio aqui posar,
de maquiagem, não, é a vida do dia a dia. São profissionais, são lutadores, são batalhadoras que vivem um mundo de desafios, ainda mais, cada vez mais num contexto onde a gente vê tanta industrialização do homem e de repente a gente vem aqui para, olha, falar da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Você já sabe aqui que inverso é porque o mundo tá de ponta cabeça. Tanta coisa foi colocada aqui das suas frustrações, mas é a gente pensando de maneira invertida pela palavra de Deus, que a gente alinha as coisas, alinha no sentido certo, na direção de Jesus, crescendo com Jesus, rumo ao céu. Né? Amém. Obrigado a vocês. A gente se Amém. encontra no Obrigada, próximo que programa. agradece. Vocês voltarão. Anota aí, produção. prazer. Eu quero esse povo aqui de novo. Tá bom? A gente se encontra no próximo Inverso. Até lá.